Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dois dos assuntos que eu vou discutir aqui com vocês hoje encontram-se no título e na capinha do vídeo. Logicamente que eu não consegui colocar todos os temas ali, porque nem cabem, mas todos os temas que eu vou discutir aqui hoje encontram-se na linha do tempo aqui do vídeo. Fiz a minutagem, então vocês podem acessar e selecionar quais temas deste vídeo vocês vão assistir, vocês querem assistir. Se vão assistir a um tema, 2, 3, 4, ou se vão assistir ao vídeo inteiro, fica a critério de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aqui são essas reuniões que ocorreram na semana passada na Europa, que são reuniões da OTAN com um conteúdo misterioso, conforme eu coloquei no título. Por quê? Falei rapidamente sobre isso na semana passada, disse que o Lloyd Austin estava na Europa, disse que o Mark Milley estava na Europa. Lloyd Austin, o chefe do setor de defesa dos Estados Unidos, e o Mark Milley é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. Reuniões da OTAN ocorreram na semana passada, só que o cerne dessas discussões, detalhes dessas discussões, não vazaram para a mídia. Temos apenas alguns vislumbres, algumas possibilidades de ler nas entrelinhas o que vazou, e vamos saber, e através dos participantes também, alguns convidados, não membros da OTAN, a gente consegue tirar alguma febre sobre o que foi discutido ali. Logicamente que, como eu não tenho acesso a pessoas, a pessoas que participaram dessas reuniões a portas fechadas, claro que tudo que eu posso fazer aqui é especular em cima dos fragmentos que vieram a público. Ou seja, já deixo claro que são hipóteses e especulações, mas são muito importantes. Até porque tudo que temos de público dessas reuniões é isso. Por isso que eu coloco ali, reuniões da OTAN com conteúdo misterioso. Vou trazer aqui o que transpirou dessas reuniões e nós juntos aqui, eu aqui no vídeo e vocês nos comentários, vamos montando aí um certo cenário. É o que fazemos todos os dias aqui no canal. Essa foto é uma foto interessante, por quê? Porque aparece nela à esquerda o Lloyd Austin e atrás dele a bandeira dos Estados Unidos, país que ele representa. Acho que ele representa mais a Raytheon do que os Estados Unidos, mas atrás dele está a bandeira dos Estados Unidos. E o outro cara que está aí, já falei dele aqui algumas vezes, e inclusive ele vai aparecer de novo nesse vídeo em algum momento, porque tem um outro tema relacionado à Ucrânia, é o ministro da Defesa da Ucrânia e atrás dele a bandeira da Ucrânia. O que eu acho interessante, aí eu vou deixar para vocês essa leitura de imagem, e que pode ser tida como aquela coisa de o corpo fala, é a distância. Eu não sei se isso foi o fotógrafo que pediu isso, se foi dica das relações públicas, mas parece que o Lloyd Austin está mais à vontade e o ministro da Defesa da Ucrânia, ele está quase colocando aqueles braços de madeira para ficar longe do cara. Assim, se ele pudesse apertar a mão do cara com cabo de vassoura, ele faria. Ele está muito distante. Olha a distância que os dois estão ali. E parece que ele não está muito confortável. Vocês que são bons na leitura de imagens aí, na leitura de fotos, comentem o que vocês quiserem a respeito dessa imagem. A primeira coisa que eu observei quando eu vi essa foto aí foi, quase que o ministro da Defesa da Ucrânia não consegue estar no mesmo enquadramento da foto com o Lloyd Austin, de tão longe que ele ficou com, sabe aquela coisa assim, aproxima mais, e o ministro da Defesa, não, daqui tá bom, porque confiar nos Estados Unidos, né? Eu acho que essa imagem é bastante ilustrativa sobre não confie nos Estados Unidos, né? A Ucrânia bucha de canhão dos interesses dos Estados Unidos e da OTAN no geral. Foto meramente ilustrativa, parece que o Lloyd Austin está pedindo o Mark Milley, que é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, que aparece ali, parece que está pedindo em casamento ali, né? Mas é uma foto meramente ilustrativa. Esses dois cidadãos aí apareceram, estiveram presentes na Europa nessas reuniões que ocorreram na semana passada. Temas que transpiraram dessas reuniões. Primeiro, logicamente, não poderia deixar de ser diferente, isso veio a público, o conflito na Ucrânia. Estratégias para o pós-inverno, estratégias para a primavera, a Rússia também está estabelecendo as suas estratégias. Um segundo tema que apareceu, logicamente, até por ser reuniões da OTAN, segurança transatlântica, mas isso é um elefante branco, isso é muito vago, não diz muita coisa. E aqui tem uma questão mais específica, questão do Kosovo, ou seja, Sérvia pode se preparar para uma bagunça,
e a questão do Iraque. E isso envolve o relacionamento político do regime político no Iraque e o Irã. Por quê? Porque o regime político iraquiano, mesmo com uma ocupação militar estadunidense lá, tem buscado soberania. E isso deixa a situação muito feia para outros países que têm até mais condições de buscar soberania e não buscam, né? Porque o Iraque está ocupado militarmente pelos Estados Unidos, foi destroçado por um conflito feroz, por uma invasão da OTAN, dos Estados Unidos, e ainda assim, o Iraque está buscando soberania. Esse líder político iraquiano até ia ser um dos temas que eu ia discutir hoje, mas eu acabei deixando esse tema de fora. De repente eu discuto ele amanhã para colocar essa temática do Brasil e da América Latina que eu coloquei aqui hoje. Então empurrei um assunto para fora e trouxe outro para dentro, até porque tive contato com o tema do Brasil depois. Já tinha formulado os assuntos, e aí o tema do Brasil chegou e eu falei, não, é mais importante. Vou passar ele na frente e deixei o tema do Iraque para depois. Mas o governo iraquiano está fazendo um aceno ambíguo. Ele busca parcerias petroquímicas com a Rússia, ao mesmo tempo em que acena para os Estados Unidos, ou seja, está fazendo um movimento dentro daquela lógica da multipolaridade. E a questão do Kosovo é fragilizar a situação da Sérvia, chantagear a Sérvia, que é um país que tem ótimas relações com a Rússia e com a China. Kosovo é uma província da Sérvia, não reconhecida pela maior parte dos países no mundo, apenas por alguns países alguns países membros da OTAN, os Estados Unidos é um deles. Então convém prestar atenção no que virá depois, tanto no Iraque quanto no Kosovo. O tema do Iraque cairia bem hoje, cara, mas eu te confesso que se eu encaixasse esse tema aqui, o vídeo ia ficar com mais de 1 hora, então eu preferi não colocar aqui e discutir amanhã, de repente, ou esperar a situação amadurecer um pouco mais para discutir. Tema é o que não falta, né? Depois que eu cheguei nessa formatação aqui, eu fiquei muito à vontade, porque eu consigo pensar no mundo aquilo que eu acho mais relevante e posso deixar para o outro dia outras discussões, né? Então acho que esse formato me deixou bastante confortável e vários de vocês me deram retorno de que está positivo. Então sigamos. Trago aí trago aí vislumbres, né? Continuamos a falar daquela questão das reuniões da OTAN que aconteceram na semana passada. Isso aí foi extraído diretamente da página da OTAN. Liderança militar da OTAN aborda nova era de defesa coletiva. A OTAN está sempre fazendo essas reuniões, como será daqui para frente, nova estratégia, mas todas essas reuniões são só uma formalização de projetos que já estão em marcha, tá? Não achem vocês que vão surgir novas grandes estratégias, não. Através dessas reuniões, a gente consegue capturar formalmente, isso quando eles deixam transpirar, já que essas reuniões aí foram aconteceram muito na penumbra, a gente não teve quase debate nenhum, nem a mídia corporativa trouxe praticamente nada sobre essas reuniões, mas é importante a gente acompanhar elas porque a gente consegue pescar alguma coisa de uma maneira mais organizada. Aquilo que a gente coloca como plano hipotético, especulação, dá para formalizar um pouco melhor quando esse pessoal se reúne e por acaso resolve dividir com os meros mortais, nós aqui, população do mundo, os seus planos, mas isso é bastante raro, né? Nem sempre eles fazem isso. E isso vindo da OTAN, que se diz a defensora da democracia e da qualidade da discussão, né? Da liberdade de expressão, e a transparência da OTAN é zero, né? Porque reuniões aconteceram e ninguém sabe o que aconteceu nessas reuniões aí. Imagem meramente ilustrativa, né? Só ali da OTAN, né? O símbolo da OTAN. E coloco duas ideias ali. Representantes da Suécia, da Finlândia e da Armênia estiveram presentes nas reuniões. Finlândia e Suécia estão na porta para fazer parte da OTAN, não é surpresa. A Armênia, a exemplo do Kosovo e do Iraque, vamos colocar a temática da Armênia também. Estou levantando mais uma lebre aí. Por quê? Porque a Armênia está sendo fortemente assediada por causa daquele episódio envolvendo o Azerbaijão, pelas forças da OTAN. A União Europeia está assediando, os Estados Unidos estão o tempo inteiro dizendo não, a Rússia não é capaz de proporcionar estabilidade para vocês, então troquem esse tratado de segurança que vocês têm com a Rússia por um tratado com a OTAN.
a União Europeia flertando com a Armênia, e inclusive está cada vez mais participando do cenário político armênio, então convém observar com algum cuidado porque representantes da Armênia estiveram nesta reunião. Agora, o que eu coloco ali embaixo é o seguinte, o conteúdo das conversas é desconhecido. Eu sei que os caras estiveram lá, isso já é alguma coisa. Suécia e Finlândia, por motivos óbvios. Kosovo, Iraque e Armênia, a gente consegue ficar de olho, fiquem de olho nessas discussões aí, que eu já tenho feito aqui no canal também, né? Falo sempre sobre Kosovo, sobre a questão do Iraque, e também falei várias vezes aí sobre a questão da Armênia. Não precisa dizer quem é esse cara da foto, imagem ilustrativa dessa aqui, né? Dessa tela. Trago duas ideias aí, né? Vou começar pelas letrinhas em vermelho. A OTAN apresenta-se como a guardiã da democracia no mundo, mas a democracia real depende de acesso às discussões do bloco, depende de acesso à informação, que é justamente o que não ocorreu. A mídia corporativa, que é uma mídia umbilicalmente ligada à OTAN, quase não falou nada de concreto sobre o que aconteceu nessas reuniões aí. A mídia alternativa não conseguiu falar muita coisa porque transpirou pouca coisa, ou seja, o conteúdo dessas discussões aí é praticamente uma caixa preta, ou pelo menos eu não sou um dos privilegiados que tiveram acesso a essas discussões. Se vocês tiverem acesso, por favor, me comuniquem de algo mais aprofundado que foi discutido aí. Eu admito para vocês que eu não consegui. O que resta para mim é especulações a partir daquilo que transpirou, mas sempre deixo muito claro quando eu estou especulando, porque é uma questão de honestidade intelectual aí, né? Outra ideia que eu trago ali é a seguinte, apenas é possível especular a partir dos participantes e do contexto geopolítico atual. É o que eu estou fazendo aqui. E eu coloco ali no final. O Julian Assange faz falta, né? Faz falta o Julian Assange, o Wikileaks, vazando alguns e-mails, o conteúdo de algumas conversas, né? Claro, muitos dos vazamentos do Wikileaks e do Assange só aparecem um tempo depois, porque daí alguém vai ter que vazar isso, tem todo um tempo. Mas ficamos aí na esperança de que o Wikileaks vaze algo, ou alguma mídia alternativa com bons contatos faça isso, não é o meu caso. Eu aqui pego muito os assuntos que estão transpirando, crio especulações, mas não, infelizmente eu não tenho acesso a essas altas esferas aí. Então o que me resta aqui é colocar a minha cabeça para trabalhar e pesquisar o máximo possível que eu posso naquilo que muitas mídias alternativas de ótima qualidade trazem para a nossa discussão e já sugeri várias delas para vocês aqui no canal. Ucrânia agora. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário doméstico da Ucrânia, porque está bem interessante. Até um camarada ontem me mandou notícias dessa aqui, com várias risadas, né? Que é essa catástrofe dos escândalos de corrupção no governo Zelensky, que não é nenhuma novidade, convenhamos, né? Antes do conflito na Ucrânia, a própria mídia corporativa abordava os escândalos de corrupção no governo Zelensky. O tal dos vazamentos lá dos Pandora Papers trazem as figuras, muitas figuras ligadas ao governo ucraniano, empresários, altas conexões com o Zelensky ali, trouxe isso. Inclusive foi um pouco antes do conflito, ou algum tempo antes do conflito, e isso pode ter servido para chantagear o regime político ucraniano a realmente servir como bucha de canhão da OTAN. Tudo está colocado na mesa. Mas que o governo ucraniano não é santo, e que ocorreram casos de corrupção antes do conflito e durante o conflito, isso é bem verdade. Eu próprio discuti aqui com vocês em vários vídeos questões de corrupção no governo ucraniano. Acho que até tem um vídeo que eu coloco casos de corrupção no governo da Ucrânia ou durante a guerra na Ucrânia, que são eventos escandalosos. Inclusive com relatos de pessoas estadunidenses, não é nem russos, tá? Para dizer, a mídia russa, não. Mídias alternativas, inclusive não russas, trouxeram aí falas de pessoas que ficaram escandalizadas com o nível de corrupção do governo Zelensky, do regime político ucraniano. Então, isso que eu trago aqui, mais turbulência no governo Zelensky, esse escândalo de corrupção, até o camarada botou risadas ontem, porque
Isso aqui é algo que sempre esteve no horizonte, né? Isso é evidente que o governo ucraniano tem vários problemas de corrupção e fica dizendo, não, é só a Rússia é corrupta, papapá. Tanto é que o discurso agora é o seguinte, o Zelensky vai tomar medidas para não agir como a Rússia, que permite a corrupção. Então, tanto é que tinha aquela coisa do Sérgio Moro, né? Ucraniza Brasil, né? Vamos lavar a roupa suja, aquelas bobagens do Sérgio Moro, né? Ucranizar o Brasil me parece que está acontecendo, né? Porque o nível de divisão social e bagunça que está sendo implementada de fora para dentro aqui está no padrão Euromaidan, né? Então daqui a pouco realmente estão ucranizando e o Sérgio Moro já sabe de alguma coisa porque os amigos dos Estados Unidos dele lá já contaram para ele. Então seguimos aqui, né? Olhem essa notícia que eu trouxe, peço perdão por não ter colocado a fonte, é do portal Político, que é um portal europeu. Ministro da Defesa Reznikov sob fogo enquanto investigações de corrupção abalam a Ucrânia. O vice-ministro da Infraestrutura foi demitido e o Ministério da Defesa está enfrentando problemas. Opa, até bati no microfone aqui com essa... Fiquei emocionado aqui. Está enfrentando problemas com um contrato de serviço militar, ou seja, aquilo que já era notório antes, inclusive a mídia corporativa abordou essas questões da corrupção, foi só depois que o conflito começou que o governo ucraniano virou uma espécie de governo santo, né, para a mídia, mas sempre foi um governo incrivelmente corrupto, né, terrivelmente corrupto. Aí está a foto do ministro da Defesa da Ucrânia, que é o cidadão que está quilômetros de distância lá do Lloyd Austin, apertando a mão do cara quase com uma perna de pau, assim, com um braço de pau, né? E aí eu trago duas ideias. Começo pela de cima, logicamente. Já discutimos aqui artigos sobre a corrupção do governo Zelensky, que foi o que eu comentei com vocês antes. E embaixo eu coloco o cerne dessa discussão. Os casos de corrupção em questão envolvem compra de alimentos a preços inflacionados e geradores de energia aí, nessa coisa de eu compro de uma empresa que tem contatos de pessoas próximas a mim. Nenhuma novidade na corrupção global, tá? Porque algumas pessoas fazem parecer que o Brasil é o único país que tem corrupção no mundo, né? E os Estados Unidos não tem, a Europa não tem. É uma bobagem gigantesca, né? A corrupção ela não é uma perversão do sistema global econômico que a gente vive no Ocidente. A corrupção é o modus operandi desse sistema. Ela não é uma exceção, uma regra. Ela é a própria regra. É uma bobagem dizer, a corrupção vai acabar com o capitalismo. Não, o capitalismo não é corrupto. É o modus operandi dele. Ele é fortemente corrupto, né? Mas é só o sistema público. Mas normalmente as empresas, boa parte dos escândalos de corrupção envolvem políticos e empresas privadas. Então, tem esses debates simplificadores e essa polarização público-privado, que é uma discussão muito besta. É uma discussão muito besta. Normalmente demagógica, né? Tem discussões demagógicas, né? Tem aquela coisa de discutir o número de ministérios, que é uma discussão totalmente bizantina, idiota, e né, o gasto público versus número de ministérios. Agora que o Brasil está reatando relações com países do sul global, vai ter aquelas discussões sobre o Brasil está enviando dinheiro para um país X, não sei o quê, investimentos, negócio do Brasil. Então tem essas discussões bizantinas, né? Que essas discussões que não vão levar a lugar nenhum e que são discussões demagógicas e mal intencionadas. E dentre elas o Brasil é o paraíso da corrupção e o resto do mundo é santo, né? Sobretudo quando se fala de Europa e Estados Unidos. Isso aí é uma bobagem enorme, né? Aí aparece o Zelensky, acho que eu nem precisaria apresentar o Zelensky para ninguém. O Zelensky está tão popular que eu acho que até ele aparece tanto na TV que periga ele entrar na casa de uma pessoa, o cachorro nem morder, porque é o cara que aparece o tempo inteiro em tudo que é lugar, né? Ele virou ele é realmente um popstar, né? Ele é um cara do mundo artístico, um comediante, mas ele é realmente agora um popstar político, de comediante para salvador do planeta, né? Se houver uma guerra transgaláctica, né? Uma invasão de seres de outros planetas, o Zelensky vai salvar o mundo, né? Trago duas ideias aí. Esse caso de escândalos de corrupção, normalmente tem que ver onde é que o pessoal quer chegar com isso. Quando explodem esses casos de corrupção, com uma grande cobertura midiática, tem um trabalho político ali, porque corrupção acontece o tempo inteiro e é o azeite desse sistema que está aí.
Quando isso vem a público e ganha repercussão, é porque estão buscando algum efeito político naquilo. A questão é onde é que querem chegar, e eu trouxe algumas especulações aqui. Esse caso pode ter relação com algum desacerto interno da base do governo Zelensky, ou pode ser a OTAN lançando mão de expedientes de pressão para manter o controle sobre o governo Zelensky. Ou seja, coloca a faca na garganta, escândalos de corrupção e vocês fazem o que a gente quer, o que a gente quer, ou senão a gente continua nesse processo de fritura do teu governo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, o Zelensky pode ser o popstar da OTAN, mas a OTAN tem material de sobra para acabar com o Zelensky se ela quiser. E o descarte que os Estados Unidos normalmente promovem de fantoches políticos não é nada sutil, tá? A todos aqueles que foram fantoches dos Estados Unidos, cuidado, né? Porque eles descartam muitas vezes da pior maneira possível. O Jovenel Moïse no Haiti, que o diga. Uma segunda ideia que eu trago ali é a seguinte: o Zelensky já se moveu antes para neutralizar figuras políticas da sua base que podiam ameaçar a sua condição de liderança. E isso pode partir do próprio Zelensky para fritar algumas pessoas ali. Teve helicóptero que caiu dias atrás com um cara que estava ganhando uma projeção no combate à corrupção na Ucrânia. O Zelensky já deu uma fritada no general de ferro política lá quando o cara começou a despontar como um possível substituto dele como herói, ou seja, pode ser um expediente de fritura interna, disputa interna ali para ver quem será o boneco favorito dos Estados Unidos e da OTAN. Vamos falar um pouquinho da Turquia agora. Saímos da Ucrânia e vamos falar um pouco sobre a Turquia e a sua relação com a OTAN. A foto que aparece aí é do Erdogan, líder político da Turquia, e o tema que eu vou discutir aqui é o seguinte: a extrema-direita sueca facilita a vida de Erdogan. Porque assim, tem uma coisa na extrema-direita que é o seguinte: ela é altamente manipulável por causa da sua conduta altamente reativa. Ela age de uma maneira que costuma facilitar a vida de quem aborda ela estrategicamente. Não à toa as oligarquias globais, normalmente elas fazem esse jogo com a extrema-direita porque sabem que é medianamente possível manobrar ela através dos seus impulsos altamente virulentos, tá? Seus impulsos violentos, me desculpe, não é virulentos. Os seus impulsos violentos e drásticos. Então é fácil manobrar. O Erdogan, esse episódio da extrema-direita sueca queimando o Alcorão, isso é um prêmio para o Erdogan, não é uma coisa que vai deixar ele irritado. Então a extrema-direita ela atua assim. Primeira coisa, governos de extrema-direita e políticas, regimes de extrema-direita normalmente atiram qualquer país no buraco. Basta vocês verem ao longo da história tudo o que aconteceu. O que isso significa? Significa que a extrema-direita, de certa forma, ela é útil em dados momentos, sobretudo para as oligarquias. Até porque dá a possibilidade das oligarquias financeiras se apresentarem como mais humanas perante a porcaria que é a extrema-direita como alternativa. Então, o Erdogan, como político habilidoso que é, ele não tem nenhum problema com esse comportamento da extrema-direita sueca. E a Suécia, né, diga-se de passagem, nos países nórdicos, e tem uma extrema-direita bastante presente lá, né? Trago aí a notícia da Al Jazeera. O Erdogan adverte a Suécia sobre candidatura à OTAN, a Suécia quer fazer parte da OTAN, discutimos isso aqui várias vezes, após protesto contra a queima do Alcorão. O presidente turco diz que a Suécia não deve esperar o apoio de Ankara, ou seja, da Turquia, em sua tentativa de se juntar à aliança militar. Por quê? Porque o governo sueco ele disse que restringir a queima do Alcorão, protestos desse tipo, é restringir a liberdade de expressão. Aí entra numa discussão muito profunda, muito profunda. Mas isso não impede o Erdogan de surfar essa onda e dizer, não, dane-se vocês e a liberdade de expressão de vocês e o que vocês concebem como os limites da democracia. O que eu estou dizendo aqui é que vocês queimaram o Alcorão e ofenderam a comunidade muçulmana. E repito, vocês lembram da discussão que eu fiz aqui recentemente sobre como a imagem do Erdogan como um líder internacional da causa islâmica tem ganhado projeção. A figura do Erdogan tem se tornado muito popular no mundo islâmico. E o Erdogan, isso é um trunfo para o Erdogan. Bater de frente com a extrema-direita, sabendo jogar, é um trunfo, porque os caras agem como gorilas, entendeu? Então o Erdogan está usando esse episódio. Ele está utilizando esse episódio aí.
trago duas ideias ali para a gente discutir. Primeiro, o Erdogan manobra a situação para tirar vantagens, e a extrema-direita sueca lhe dá material para trabalhar. Isso aí foi um presente para ele. Ou vocês acham que ele abriu essa notícia e falou, puxa vida, que pena, aqueles trogloditas da extrema-direita da Suécia queimaram o Alcorão, e agora? O que faremos? Isso não vai afeta em nada a vida do Erdogan. O que ele viu aquilo como um trunfo, até porque o governo sueco não coibiu, porque tem medo de que a extrema-direita sueca faça um levante lá dentro. Por causa dos princípios da liberdade de expressão e assim por diante. Isso aí foi um presente para o Erdogan. Ele olhou isso e falou, mais material que eu tenho, e aí eu coloco a segunda situação ali, mais material que eu tenho para quê? O Erdogan explora o tema da entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN para fazer chantagem. Por quê? Porque ele quer enfraquecer os movimentos curdos nessa moeda de troca. Os grupos políticos curdos, muitos dos quais armados, muitos dos quais terroristas, muitos dos quais apoiados pelos Estados Unidos, esses grupos curdos são uma dor de cabeça para o Erdogan. E várias dessas lideranças encontram-se na Finlândia e na Suécia. O que o Erdogan quer? Eu quero a cabeça desses caras em troca da permissão para esses países entrarem na OTAN. A Turquia é membro da OTAN e o voto dela sem o voto da Turquia, Suécia e Finlândia não entram. Ou seja, o Erdogan está explorando a situação. A extrema-direita sueca, como costuma fazer a extrema-direita normalmente, a política com fígado, né? Ela entregou um trunfo para o Erdogan. O Erdogan está dando risada dessa situação. Foi ótimo para ele isso que aconteceu. Agora sim. Porque agora sim, isso coloca ainda mais a comunidade islâmica do lado dele. Coloca uma pressão enorme na Europa, porque a comunidade islâmica nos países europeus é enorme também. Ou seja, o Erdogan ele ganha muita força dentro do continente europeu também. É um político assim, pode discordar do que quiser, a economia turca pode estar com vários problemas. Eu tenho milhões de divergências ideológicas em relação ao Erdogan, mas que ele joga o jogo e joga bem, é a verdade. O cara fugiu de um golpe que tentaram contra ele alguns anos atrás. Ele tem uma prática habilidosa da política. Não precisa concordar com ele para admitir isso. Tecnicamente, sabe aquele cara, quando fala, me perdoa a expressão, esse filho da puta aí sabe o que está fazendo? É mais ou menos por aí. Aí aparece uma imagem com a Turquia em verde e a Suécia em vermelho, né, os países em questão nessa discussão aqui, e trago duas ideias. O Erdogan também precisa demonstrar uma posição de força, pois 2023 é ano de eleição na Turquia, e a OTAN pode trabalhar para tentar enfraquecê-lo. O Erdogan é uma pedra no sapato. É um país membro da OTAN, mas que costuma gerar muita dor de cabeça para a OTAN. Porque o Erdogan explora a sua condição de membro da OTAN e a sua ótima posição geográfica para conseguir tirar vantagens dessa situação. Nada diferente do que outros países não fazem. Mas o Erdogan ele tem jogado no limite da coisa. Flerta com a Rússia, depois vai para os Estados Unidos, e aí, o que vocês me dão? Flerta com os Estados Unidos, vai para a Rússia, o que vocês me dão? Ou seja, esses movimentos de pêndulo político do Erdogan têm incomodado muito a OTAN, e ele pode ser apiado do poder numa eleição, claro, ele está construindo um cenário para que não, mas vai ter pressão para tentar tirar ele de lá, né? Desculpem aí pela tosse, tá? Segundo, tossir no microfone é brabo, né? Mas não saiu, me desculpem. É muito raro eu fazer isso. Às vezes eu pauso aqui para tossir, para tomar uma água, mas agora não deu. Trago aqui uma segunda ideia. A expansão da OTAN tende a ampliar bastante as contradições internas entre os seus membros. Se os caras vão continuar indefinidamente socando todo mundo na OTAN, e países com poder de veto aí, que tem que ter uma unanimidade para colocar novos membros, é evidente que uma hora a coisa vai ficar muito complicada. Essa salada de fruta aí vai dar problema. Então, né, Suécia, Finlândia e Turquia no mesmo barquinho, né, é aquela coisa, né, que tem uma frase, eu acho que não é nem ditado brasileiro, né? O leão e o cervo podem dormir na mesma cama, mas o cervo não vai dormir muito bem, né? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Vamos falar de geopolítica. Eu até trouxe uma notícia sobre a política interna aqui no Brasil, sobre a nossa política doméstica, que eu acho que é um tema que merece uma atenção. Mas, no geral, eu vou falar de Brasil e relações com a América Latina. Isso aqui que aconteceu, essa notícia que eu trago é um fato importante, tá? O tema é o seguinte: o Brasil volta a trabalhar na integração regional. O que no governo Bolsonaro foi atirado totalmente para escanteio, né?
O Bolsonaro sempre trabalhou virado de costas, né, de costas para a América Latina. Até por, né, um prestador de continência para a bandeira dos Estados Unidos não poderia se esperar outra coisa dele. Mas o Brasil volta a ter uma conduta, e isso aparece em vários artigos de articulistas e de centros de estudos da OTAN, que é esse receio de que o Lula, pelo seu histórico, volte a costurar uma integração do Sul global e uma integração da América Latina, até por tudo que ele fez no seu primeiro momento, nos seus primeiros 8 anos no governo. Participou da estruturação dos BRICS, participou inclusive da estruturação da CELAC também, ou seja, é importante. Olhem essa notícia que eu trago aqui. Então, existe um certo temor. Claro, que o Lula, nas suas falas, ele é totalmente ambíguo. Tanto é que tem sempre gente me mandando, tu viu o que o Lula disse, apoiou o identitarismo, tá com esses papos de esquerda, nova esquerda, boba, mas isso aí é aceno, isso aí é biscoito que ele joga pra mídia. Agora, tem que ver se ele vai seguir até o rabo da palavra, ou se ele está fazendo isso aí só para biscoitar com a nova esquerda. É isso que é preciso observar, entendeu? A política é isso, né? A política, geopolítica é tu fazer acenos ambíguos. Na multipolaridade a gente vê o que o cara flerta aqui, flerta ali e vê o que é melhor para ele. Eu estou falando aqui de relações concretas. Discurso tem muito. Eu quero saber o que ele vai fazer na prática. Esse é o ponto fundamental, entendeu? Acenos são vários. Ele faz um aceno para o mercado, depois vai lá e diz que é contra a autonomia do Banco Central, mas por baixo pode ser a favor. Essa é a questão, é ver o movimento concreto dele. Acordos que assina, parcerias que estabelece. Biscoitar com a mídia é com o Lula mesmo, né? Ele sempre foi uma figura desse tipo. Então ele vai fazer acenos para todo mundo. Ele vai chegar no meio, vai falar uma coisa, vai chegar no outro, vai falar outra. O que me importa é saber o que o governo dele na prática vai fazer. E o ponto de interrogação está aí, e é isso que me interessa investigar. Claro, tem aquela questão do viés ideológico. Um monte de gente pega uma coisa que ele diz, olha lá, olha o Lula lá, ó, tá... Essa é a questão fundamental, tomar cuidado, fazer uma crítica, digamos assim, uma crítica justa. Eu não sou um cara da direita conservadora e sempre tentei fazer críticas justas à direita conservadora. Então é esse que é o ponto. Trago aqui a notícia. O Lula participa de reunião de cúpula da CELAC em Buenos Aires nesta terça-feira. O evento faz parte da agenda do petista em Buenos Aires, na Argentina. O Brasil deixou o bloco em 2020, que é uma coisa absurda, mas retornou este ano. O grupo é composto por países da região latino-americana e caribenha. Aí tem uma foto do Lula, ilustrativa meramente. E eu coloco ali a seguinte ideia: é fundamental o retorno do Brasil à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Isso é o que CELAC significa, tá? Comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Após a retirada promovida pelo Ernesto Araújo, que era o primeiro chanceler do Bolsonaro, deve se lembrar daquelas coisas catastróficas e absurdas que o Ernesto Araújo dizia e fazia. Ele faz parte daquele movimento de total submissão aos Estados Unidos. Essa é a figura do Ernesto Araújo. Se apresenta como nacionalista, fala de literatura brasileira, de integração ibero-brasileira, mas na verdade ele é um puxa-saco dos Estados Unidos, sempre foi. Tem altos artigos sobre idolatrando o trumpismo, então nacionalismo no Ernesto Araújo é só uma demagogia, como no Bolsonaro também. Mas ele tinha arrancado, não só ele não decidia muita coisa, mas o governo Bolsonaro tirou o Brasil da CELAC. Se tu tira o Brasil de uma comunidade de países latino-americanos e caribenhos, o Brasil como uma potência que é lógico que perde corpo. Primeiro pela proporção continental do Brasil, tamanho da sua economia, tamanho da população, recursos que possui, forças militares que possui. Então o Brasil fora da CELAC é a CELAC muito fraca, entendeu? O Brasil volta para a CELAC, ela ganha corpo, por isso que é importante. Poxa, a gente está falando de sul global, de movimento latino-americano, e a gente não fala da importância da CELAC e do Brasil na CELAC, eu não sei do que a gente está falando. É justamente por isso. Falar de soberania inclui que soberania, sul global, terceiro mundismo, movimento latino-americano e assim por diante, né? Não me venham com esse nacionalismo só de beijar bandeira, porque a questão é soberania popular, né? Não me venham com essa coisa chauvinista aí que não é comigo.
Continuemos aqui, tá? Isso aqui também é ligado à questão da América Latina, tá nesse bojo de discussões, inclusive conversas laterais durante essa reunião da CELAC, tocaram nesse tema, que é a questão do Uruguai e do Mercosul, que é uma questão interessante, que cabe uma observação sobre isso. E a mídia, coloco ali, a mídia tem dado destaque a essa questão para gerar divisão na América do Sul. Prestem atenção na notícia que eu trago, a notícia do Poder 360. Visita ao Uruguai é para fortalecer o Mercosul, diz o Haddad. Por que o governo brasileiro vai ter uma conversa mais tete a tete com o governo uruguaio? O governo brasileiro quer conter negociações de um acordo de livre comércio entre o Uruguai e a China, que está dando um barulho enorme no Mercosul. O Uruguai está muito próximo de mandar o Mercosul às favas, por N motivos, e isso é uma conversa que precisa acontecer. Por quê? Porque esse racha entre países da América do Sul e da América Latina, ele não é muito interessante. Essa integração regional é importante. Essa questão dessa integração latino-americana, ela é importante. Esse fortalecimento de uma política mais autônoma da América Latina é importante. Por isso que essas disputas, elas não são muito interessantes. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de disputa. O cara pode dizer, mas é uma relação com a China e não com os Estados Unidos, mas né, isso gera uma divisão regional. A China está vendo os interesses dela. Claro, várias vezes aqui eu exalto posturas positivas da China, mas a China está vendo os interesses dela. Os países da América Latina e o Brasil precisam ver os seus interesses no meio disso tudo, para que a China possa comprar do Brasil e da América do Sul e não comprar o Brasil e a América do Sul, entendeu? Não tem bobo na geopolítica. Tem um bloco de amigos e dá para confiar cegamente. Só tem lobo, só tem raposa no meio disso aí. Então tem que entrar para uma parceria, mas em condição de força. Se entrar com frouxo na dividida, vai se dar mal. Trago duas ideias aí. É importante blindar a indústria brasileira da concorrência de um livre comércio com a China. Ou seja, o Brasil está indo lá justamente para isso. Porque, logicamente, uma parceria de livre comércio com o Uruguai faz com que o Brasil perca um parceiro comercial importante para a indústria poderosíssima da China. Importante movimento do Brasil. Por questão de indústria nacional mesmo. Tá? E trago uma segunda observação. O presidente uruguaio é da direita política, mas visa a China por sentir o Uruguai de escanteio no Mercosul. Então, o Uruguai está fazendo um movimento assim, o Mercosul não está me cativando, não está me dando atenção, vamos à China. E é um movimento pragmático. O Lacalle Pou, que é esse cara que está aí, que é um cara da direita política, está buscando a China, um regime socialista. É justamente por isso que eu tenho falado, entendeu? É a vitória, é o primado do materialismo, porque são relações pragmáticas. A gente não está falando de blá blá blá, de trololó ideológico. O time dos conservadores, o time dos progressistas. Isso aí é babaquice idealista, entendeu? Os países estão se movimentando na chincha, na prática, no pragmatismo materialista. É isso que está acontecendo aí. É a possibilidade disso acontecer e extravasar. E que bom que é assim. Uma notícia doméstica do Brasil. Isso aqui eu só quero deixar essa dica porque eu acho que isso merece uma observação. Não vou me aprofundar nisso aqui, tá? Quero me dedicar bastante à geopolítica, falar mais de geopolítica, mas eu peço um olhar especial para essa questão aqui, tá? E por falar em Brasil, um fato a ser observado. Prestem atenção nessa notícia. Para mim, a notícia é assim, eu falo de Brasil quando eu acho que é muito relevante, tá? Eu não vou ficar todo dia atiçando o assunto só para ficar ganhando visualização. Tanto é que vários de vocês me dizem, Thiago, fala mais de Brasil. Quando aparece um tema que eu acho substancial e não repeteco e mais do mesmo, algo que realmente a gente precisa dar uma olhada, eu trago para cá. Agora, eu não vou ficar pisando, eu falo mais de Brasil todo dia. Eu falo quando tem, é um canal de geopolítica. Mas quando tiver um tema assim, opa, isso aqui precisa ser observado. Eu acho que essa notícia aqui é importante. Essa notícia não, né? Essa notícia é importante. O Lula vai tirar a ABIN do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. A agência de inteligência deve ir para a Casa Civil. Temos aqui uma questão civil-militares, ou melhor, governo Lula, esquerda brasileira e militares. Observemos isso.
Atualmente, a agência está na alçada do Gabinete de Segurança Institucional, órgão onde há grande número de membros das Forças Armadas que estão posicionados. E, né, o que não faltava no governo Bolsonaro era militar lotado em algum cargo, né? Isso aí é uma coisa que foi... Acho que ninguém precisa explorar mais esse assunto, porque está bastante evidente isso, né? Aí eu trago 3 ideias ali que eu acho fundamentais. A primeira delas é a seguinte: a falha, entre aspas, da ABIN, não se sabe se proposital ou não, no dia 8 de janeiro, que até a foto ilustrativa é isso, é um dos motivos da desconfiança do Lula. Tá? Que tem uma situação meio estranha ali entre o Lula, o Múcio, aquele, e o Flávio Dino. Rolou uma situação meio esquisita ali, né? Não sei se vocês observaram isso, mas eu achei que ficou uma coisa ali que não pegou muito bem, assim, entre eles, né? Pode ser impressão minha, mas enfim. Outro motivo é a politização dos setores militares para o lado do Bolsonaro. Há uma evidente politização dos setores militares. E assim, ó, tem questão de jogada internacional para dividir o Brasil? Tem, mas tem questão da nossa política doméstica também. Tomem cuidado, assim, isso é guerra híbrida, é revolução colorida. Tudo bem, tudo bem. Mas elas se alicerçam sobre questões nacionais. Não abandonemos a importância da questão da política nacional. Porque senão a gente vai ver a coisa de uma maneira muito distanciada. Tem o nosso tempero aqui que a gente precisa observar. Tem a nossa questão nacional aqui que precisa ser observada. E tem várias análises até de articulistas de fora do Brasil, que são bons em questão de Eurásia e assim por diante, que estão falando bobagens homéricas sobre a nossa situação política, ao meu ver. Tá? Estão criando uma análise idealista, né? Embarcaram naquela bobagem de conservadores nacionalistas versus globalistas, que é uma asneira do tamanho do universo, e estão fazendo uma análise tão torta, né, que está bem estranho, assim. E são analistas sensacionais no campo das relações da Eurásia, mas, né, enfim. A CIA, logicamente, está de olho nessa movimentação. Opa, a ABIN falhou? Contem com a gente para ajudar a conter a extrema-direita. O Lula tem que ficar ligado nisso, entendeu? Vamos dar um suporte para o governo Lula e tirar a ABIN da mão desses bolsonaristas. Cuidado, tá? Aqui tem armadilha, tá? Aquela coisa é cilada bino, né? Aquela coisa carga pesada, assim. Tem que tomar cuidado aqui. Para fechar, vamos falar um pouquinho de África, tá? Falar alguns 5 minutinhos de África aqui, tema que eu tenho discutido com vocês. Trouxe uma notícia interessante aqui, mais agitação na França-África, região do continente africano, que foi colonizada pela França, e onde a França até o momento ainda tem bastante influência, mas perdendo progressivamente, ainda bem. Matéria da Reuters. Burkina Faso, país que eu já discuti algumas vezes aqui no canal com vocês, o seu contexto político. Burkina Faso encerra acordo militar francês e diz que vai se defender por si própria. Isso aqui, cara, quando eu leio isso aqui, eu quase dou aqueles soquinhos no ar do Pelé, entendeu? Para mim isso aqui é sensacional. É uma notícia fantástica, linda, maravilhosa e chega a dar vontade de chorar de felicidade. Quando eu vejo um país no continente africano, depois de tudo que aconteceu ao longo da história colonial e neocolonial, se posicionando dessa maneira, mas o governo militar comete abusos, etc. Tudo bem. Mas isso aqui é um rompimento de uma hegemonia histórica da França, que é um país que até hoje tem territórios além mar. Isso aqui é absurda. E um membro da OTAN. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é de se comemorar, tá? A política de Burkina Faso, doméstica, o povo de Burkina Faso vê depois. Mas livrar-se da França é uma questão de primeira ordem, para que o país possa se desenvolver. Tá? Colonialmente não vai, tá? Tenho certeza disso. E Burkina Faso, o povo sabe disso. Burkina Faso não permitirá mais que tropas francesas combatam forças rebeldes no seu território. Esse papo de usar o tema do terrorismo para ficar metendo militar lá dentro, não mais. Perfeito. Trago uma segunda ideia ali. Uma junta militar tomou o poder no país e tem se afastado progressivamente dos franceses, a exemplo do que acontece no Mali. Interessante esse contexto do que está acontecendo, dessa repulsa aos franceses no continente africano. Eu não sei até que ponto não tem dedo dos Estados Unidos nessa repulsa também. Eu também não sei. Porque o Africom, ele fez várias parcerias com, o Africom é o comando militar dos Estados Unidos para a África, que fica na Alemanha, inusitado isso,
O Africom fez várias parcerias com militares de países africanos para disparar golpes lá dentro, provavelmente contra a França. Só que esses caras pegaram treinamento e dispararam golpes contra regimes políticos fantoches da França e não guinaram, e não deram uma guinada em relação aos Estados Unidos, e sim buscaram o apoio da Rússia. Interessante essa questão. Aí trago alguns países da França-África, e eu cito eles ali, que é o Chad, o Níger, Mali e Burkina Faso, têm vivido um contexto de ebulição social contra a presença francesa na região. Fato importante. Continuo. A França e os Estados Unidos tentam explorar o tema do terrorismo para ampliar a sua presença militar. Só que esses governos já entenderam isso. O povo desses países já entendeu isso. Essa receita não está colando. Tanto é que a gente pega artigos de articulistas da OTAN e os caras já estão dizendo, cara, para com isso aí que os caras já entenderam como é que funciona o processo. A coisa vai ter que ser mais sinuosa, vai ter que ter mais volta. Esse papo de bancar terrorista, ou de fomentar o terrorismo, ou de estimular o caos que alimente o terrorismo, para conseguir botar força militar lá dentro, tá ficando limitada essa atuação aí, porque os caras já estão lendo isso, já estão enxergando. E eu trago uma última ideia ali. Forças regionais têm buscado o apoio militar da Rússia. Os golpes yankees do Africom lá, para puxar os países para o lado dos Estados Unidos, falhou. Os golpes falharam miseravelmente. Opa, e terminamos, né? Chegamos aqui ao momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu, o urso da bunda caída lá do Pica-Pau. Momento de passar o chapéu para quem gosta do canal, pode apoiar o canal e tem condições e quer apoiar o canal. Agradeço a todos que apoiam, sem vocês esse trabalho aqui não existiria. Então preciso agradecer muito vocês que apoiam esse canal aqui. Pode apoiar através de boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. O endereço do Apoia-se está aí. Todas essas formas de apoio estão na descrição embaixo do vídeo também para vocês se quiserem acessar, tá? Pode apoiar através do Pix, a chave Pix está ali, é pixverdadeconcreta@gmail.com, é uma chave de e-mail. Tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix, pode apoiar com o valor que quiser, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Então não estabeleço nenhum valor fixo. Ou pode apoiar tornando-se membro aqui no YouTube mesmo. Tem o botão Seja Membro embaixo do vídeo e pode contribuir aqui pelo YouTube. Todas as formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam. Vou parando por aqui então e tchau para você.